Fala, povo de Deus, 12º dia da nossa série O Caminho, a Verdade e a Vida, onde nós estamos falando do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus, da razão da nossa vida, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, segundo o Evangelho de João. E hoje, no capítulo 12, a Bíblia vai nos ensinar algo muito simples. Nem todos vão crer em Jesus. E qual será a sua posição diante dessas pessoas? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Jesus voltou à casa de Lázaro. Ali preparar... Meu Deus, Jesus quer fazer milagres na sua vida, mas Ele quer também criar um relacionamento com você. Lembra que eu falei no vídeo anterior que antes de Lázaro receber milagre, ele era amigo de Jesus? É isso, Jesus ele quer ser o seu amigo. Ele não quer apenas fazer um milagre, ele quer frequentar a sua casa, ele quer espiritualmente morar na sua casa. Ele quer estar aí contigo todos os dias. Amém? Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. O que é que você tem preparado para Jesus? O que é que você tem feito para Ele? Como é que você o tem servido? Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. Meu Deus! E a casa encheu-se com a fragrância do perfume, tá? Esse perfume, ele era usado também para espantar um pouco o cheiro de morte, tá? Então, Maria talvez aqui nem sabia, mas profeticamente ela estava dizendo: o cheiro de morte não permanece em Jesus. Maria estava falando: vai morrer, mas a morte não vai conseguir segurá-lo, a sepultura não vai conseguir segurá-lo, a caverna não vai conseguir segurá-lo, o inferno não vai conseguir segurá-lo. Ninguém vai poder segurá-lo. Por quê? Porque o cheiro de morte não permanece nele. Por quê? Lembra do capítulo 11? Porque ele tem o perfume da vida. Jesus é a própria vida. Então ele iria morrer, ele iria se entregar por nós na cruz do Calvário, como o fez. Mas Maria profeticamente estava dizendo: o cheiro de morte não permanece nele. Ele não permanece na sepultura mais do que 3 dias. Por quê? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e é a vida. E ao 3º dia ressuscitou e hoje vive e vive para sempre. Amém? Versículo 4. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Preste atenção. Olha o valor que esse perfume tinha, 300 denários. Sabe o que era um denário? Um denário era o salário de um dia de trabalho. O perfume que a mulher derramou sobre Jesus custava 300 dias de trabalho. Sabe o que ela acabou de oferecer a Jesus? 1 ano do seu trabalho. 1 ano inteiro do seu salário. Olha que amor é esse, que fé é essa, que adoração é essa, uma adoração extravagante, a ponto de derramar em Jesus algo muito valioso, algo muito precioso. O que é, meu amigo, que você tem entregado a Jesus? O tempo que lhe sobra ou o seu melhor tempo? A energia que lhe sobra ou a sua melhor energia? O seu momento de mais vigor ou o seu momento de mais cansaço? No fim do dia, você só está orando ali 2 minutos: Senhor, obrigado por esse dia, muito obrigado, e dormiu? Ou você acorda e já busca a Deus, já clama a Deus na sua melhor hora, na hora de mais vigor? Quando você vai na igreja, você fica ali dormindo, ou você adora a Deus com toda a sua força, tá? Tem gente que adora a Deus quietinho, tem gente que adora a Deus na sua e não tem problema nenhum, mas faça o seu melhor. Tem gente que adora a Deus gritando, pulando, correndo, rodando, não tem problema também, mas faça o seu melhor, seja como for. Adore a Deus de forma extravagante, não no sentido de se expor, mas no sentido de fazer com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua fé. Outro ponto, hoje tem gente que acha muito, dá 10% do seu salário para o Senhor, para a obra de Deus. Essa mulher resolveu dar 1 ano todo do salário dela, 1 ano todo, e tem gente achando muito, dá 10%. Mas só acha muito quem dá 10%, quem não entende que esse 100% você só tem porque foi Deus que te deu. Tá? E provavelmente você está sendo como Judas.
Versículo 6, Judas não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que era colocado nela. Então aqui tem 2 pontos. Por que que quem acha muito um dízimo, uma oferta, não dá para a casa de Deus? Porque provavelmente tem o seu amor ao dinheiro, é ganancioso, é avarento. Essa pessoa acha muito dar 10%, essa pessoa acha muito ofertar, essa pessoa acha um exagero ir na igreja 2 vezes por semana, essa pessoa acha um exagero ler a Bíblia toda, acha um exagero orar todo dia. Por quê? Porque não tem o seu coração em Deus, tem o seu coração no dinheiro e nas coisas do mundo. Mas Jesus já disse, vocês não podem servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon, ou serve ao dinheiro. Dinheiro é algo espiritual. E se você não tomar cuidado, você vai passar a servir ao dinheiro. Mas Jesus já falou, ou vocês servem a Deus ou ao dinheiro. E aí, a quem você tem servido? Outra coisa, Judas era ladrão, sempre foi, não teve a sua essência mudada. Mesmo assim, Jesus o escolheu. Mesmo assim, Jesus colocou ele para cuidar da bolsa, para cuidar do dinheiro. Jesus estava dando a oportunidade de Judas ser transformado. Mas Judas não quis, Judas quis continuar roubando. Judas não permitiu que a sua essência fosse mudada. Tomé era incrédulo, mas ficou até o fim, permaneceu, não desistiu e agora passou a ser um homem de fé. Pedro era inconstante, negou Jesus, abandonou Jesus, mas ficou até o fim, não desistiu. Jesus foi até ele e se tornou o primeiro pastor. Então o problema de Judas é que ele desistiu, é que ele traiu Jesus, é que ele se matou, tá bem? Talvez você tenha um problema, talvez você tenha uma falha, talvez você tenha um pecado a lutar. Não desista desse pecado. Permita que Jesus transforme a sua essência. Permita que Jesus transforme a sua essência. Judas era ladrão e Jesus coloca ele para cuidar das bolsas. Parece contraditório, mas é Deus falando, estou te dando uma oportunidade, estou te dando uma chance, mas permita que eu te molde, permita que eu te mude. Você acha que Jesus não sabia que Judas roubava o dinheiro do seu ministério? O ministério de Jesus estava sendo roubado. Você acha que Jesus não sabia disso? É claro que sabia. Jesus chegou em Judas e o repreendeu e o afastou? Não. Por quê? Porque a única chance que Judas tinha era ficando perto de Jesus. Mas mesmo assim, nem assim ele quis, nem assim ele conseguiu. Só que Jesus sabia que a única chance de Judas mudar era se Judas permanecesse perto dele. Entendeu? Então nunca afaste ninguém de Jesus. Porque a única chance dessa pessoa, se essa pessoa, hoje eu estou falando tudo embolado aqui, hein? É se essa pessoa permanecer perto de Jesus. E se você conhece alguém que precisa ser urgentemente transformado, leve essa pessoa para perto de Jesus. Leve Jesus para perto dessa pessoa. Cristo vive em você. Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Leve Cristo até essa pessoa através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua pregação. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. E Judas ficou escandalizado com a adoração dessa mulher. Por quê? Porque Judas não amava a Deus verdadeiramente, não amava a Cristo verdadeiramente. Judas era raso na presença de Deus. A adoração só escandaliza quem é raso. Tá vendo essas pessoas na internet criticando a adoração dos outros? É porque essa pessoa é rasa. Eu fiz um vídeo uma vez lá no Instagram, tem quase 2 milhões de visualizações, onde eu fui muito criticado, que eu falo assim, não se adora a Deus de qualquer jeito. Quando eu digo não se adora a Deus de qualquer jeito, eu quero dizer que a forma que nós devemos adorar a Deus é com base na sua palavra. Nós devemos obediência ao Senhor, nós devemos santidade ao Senhor, consagração, viver de acordo com a Bíblia. Mas, dentro disso, cada um tem a sua individualidade. Como eu falei, tem gente que gosta de levantar a mão, tem gente que gosta de ficar assim, tem gente que gosta de gritar, tem gente que gosta de falar baixinho, tem gente que gosta de rodar, de pular, tem gente que gosta de ficar ali caladinho no seu canto, falando com Deus em espírito, na sua mente, tem gente que gosta de esbravejar. Isso é individualidade de cada um. Isso é a forma como cada um adora a Deus, mas tudo dentro da palavra de Deus. Então, quando eu digo que não se adora a Deus de qualquer forma, eu quero dizer que nós devemos adorar a Deus dentro da Bíblia. Porém, dentro da Bíblia, aí cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua forma de adorar a Deus, tá? E aí, você já está entendendo, porque você sabe, dentro dessas individualidades, só se escandaliza com o irmão quem é raso. Só se escandaliza com o irmão, só olha para o lado quem não está olhando para cima, para a presença de Deus. Eu não quero saber como é que meu irmão está adorando, se ele está chorando, se ele está sorrindo, se ele está cantando, se ele está pulando. Por quê? Porque eu estou concentrado no meu Deus, eu estou concentrado em adorar o meu Deus, eu estou concentrado em dar a minha melhor adoração.
tá? Então para de se escandalizar com os outros, porque se você se escandaliza com os outros, é um sinal que você está olhando mais para os outros do que para Deus. Está conseguindo entender? Judas estava mais preocupado com o que Maria estava fazendo do que com o que ele estava fazendo. E Maria estava oferecendo o seu melhor a Jesus, enquanto Judas estava tirando do ministério de Jesus. Mas ele não consegue perceber isso. Por quê? Porque ele está mais preocupado em Maria do que com ele mesmo. Então se preocupe com você mesmo. Se preocupe com a sua adoração, se preocupe com a forma como você tem servido e vivido na presença de Deus. Amém? Está conseguindo entender? Olha que loucura no verso 10. No verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Olha que loucura! Os chefes dos sacerdotes estavam querendo matar Jesus e matar Lázaro. Por quê? Porque como Lázaro, todo mundo sabia que Lázaro estava morto e agora ele tinha ressuscitado, as pessoas estavam crendo em Jesus. Aí eles querem matar Jesus e querem matar Lázaro. Gente, isso é loucura. Isso é a maior loucura do mundo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é maluquice, gente. Como o orgulho cega, como a inveja cega, como o pecado cega o homem. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Vamos adiantar aqui, já estou falando há 11 minutos. Meu Deus, estou no versículo 10. Versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus... Que festa é essa? Que festa é essa? Versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, tá? Então o contexto aqui é Páscoa. Versículo 12, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ou seja, 5 dias antes da Páscoa, porque no versículo 1 são 6 dias antes da Páscoa, no versículo 2 é no dia seguinte, então 5 dias antes da Páscoa, a multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus também estava chegando a Jerusalém, e pegaram ramos de palmeira e saíram ao encontro de Jesus gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. O que significa Hosana? Significa salva-nos. Tá? Hosana nas alturas, salva-nos, ó tu que vem das alturas, ó tu que vem dos céus. O que estavam declarando nessa que é chamada de a entrada triunfal, é quando Jesus entra em Jerusalém, eles estavam gritando, Senhor, tu vem do céu e nós te pedimos, salva-nos, bendito és tu que vem do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. Zacarias 9:9, Zacarias lá no Antigo Testamento profetizou que o Messias, que o Cristo, que o Rei de Israel, que o Deus vivo entraria na cidade santa de Jerusalém montado num jumentinho. E agora em João 12 se cumpre essa profecia. Amém? Então Jesus está entrando em Jerusalém e está cumprindo profecias, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Versículo 18, muitas pessoas, por terem ouvido falar que Ele realizara tal sinal milagroso, está falando de Lázaro, foram ao seu encontro. Então algo que nós podemos aprender aqui, multidão vai atrás de milagre. Milagre atrai multidão, tá? Então é o que eu falei da outra vez. Você que é um líder de uma igreja, que faz parte aí de uma liderança, não critique pessoas que vão atrás de milagre. Milagre atrai multidão. E aí quando a multidão chega, elas se encontram com a palavra de Deus. E a palavra de Deus liberta, cura, transforma e salva. Amém? Então, pelo contrário, não reclame. Ore para que através de você, Deus opere milagres e maravilhas. Amém? Versículo 20 em diante, Jesus vai começar a predizer a sua morte. Versículo 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então tem gente que está mais preocupado com a sua vida na terra e está perdendo a vida eterna. Tem gente que não está nem aí para a vida na terra porque já sabe que tem a vida eterna no céu. Esse vai preservar a sua vida. O que Jesus está falando é o seguinte: entenda que a vida eterna é mais importante do que essa vida passageira. Se preciso for, perca a sua vida aqui, mas não perca a sua vida no céu. Amém? Versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. Então o nome do Pai é glorificado através do Filho.
o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Você tem a missão, você tem a responsabilidade de glorificar o nome de Deus e permitir que Deus glorifique o seu santo nome através de você, das suas atitudes, do seu testemunho, da sua vida. Amém? Versículo 30. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era está cegando o entendimento do descrente. Quem é o Deus dessa era? Deus com D minúsculo. Satanás, falso Deus, falso príncipe. O príncipe deste mundo está sendo expulso. Versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então Jesus está falando que na cruz do Calvário, ele destrona Satanás e ele atrai pessoas a ele. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus por isso, você pode dar um aleluia, você pode glorificar o nome de Deus, porque quando Jesus foi posto na cruz do Calvário, ele estava destronando Satanás, ele estava tirando das mãos de Satanás a chave da morte, a chave do inferno. Satanás não é o príncipe desse mundo, Satanás não é o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo é o príncipe da paz, Jesus Cristo. O Deus desse mundo é o Deus vivo, o Deus santo, amém? Eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, porque na cruz do Calvário, Jesus destronou Satanás e nos atraiu a ele. Nós só estamos em Cristo, nós só estamos hoje aqui porque um dia ele nos amou de tal maneira a ponto de se entregar na cruz do Calvário, morrer por nós, ressuscitar o terceiro dia e nos atrair a ele. Amém? Aí é o que diz aquela canção: a tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. E não há um lugar melhor para estarmos senão na presença de Deus. Mas nós só fomos atraídos porque ele decidiu se entregar por nós. Amém? Glórias ao nome de Jesus. E aí no 37 em diante vai falar sobre os judeus que não creram em Jesus e alguns que creram. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1, isso. Lá atrás, Isaías já estava profetizando: quem vai crer nisso, Jesus? E aí no capítulo 53, ele destrincha falando sobre o Messias. Só que ele já começa falando: quem vai crer nisso que agora eu vou profetizar? Ele profetiza sobre o Messias. E agora vem o Messias e muitos não creem. Porque já havia sido profetizado que muitos não iriam crer em Jesus. Versículo 39. Por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, isso é Isaías 6:10, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Então, Deus cegou os olhos, endureceu o coração deles, para que eles não entendessem, para que eles não se convertessem, para que eles não fossem curados. Então, Deus é mau? Não. Não, não, não. Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Então, o que Deus faz é permitir que você viva como você quer. Esses judeus não queriam ver. Deus falou: tá bem, permaneçam cegos então. Esses judeus não queriam crer. Deus falou: tudo bem, permaneçam com o coração endurecido. Quando a Bíblia diz, e Deus cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, a Bíblia não está falando que Deus é mau, a Bíblia está falando que aquilo que você planta, certamente você colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se enganem de Deus, não se zomba, aquilo que você plantar, você colherá, as consequências virão. Não quer crer, vai continuar com o coração duro, não quer ver o que está diante dos seus olhos, vai continuar cego, não quer se render a Jesus, vai trilhar o caminho de morte. E Deus não se agrada disso, Deus não está feliz com isso, Deus chora por causa disso, mas Deus permite isso. Porque Deus, na sua soberania, decidiu que o livre-arbítrio existiria. Livre-arbítrio está sobre a soberania de Deus. Só que na soberania de Deus, Ele decidiu que você vai poder viver como você quiser. Então, decida hoje servir a Jesus. Decida hoje se arrepender dos seus pecados. Decida hoje se entregar ao Rei dos Reis, para que então você possa ser perdoado e salvo. Amém?
Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isso aqui é incrível. Isaías viu a glória de Jesus. Vamos lá para Isaías capítulo 6, talvez o versículo mais famoso de todo o livro de Isaías, ou um dos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, quem que Isaías viu? O Senhor, o Deus vivo. E agora em João 12, 41, Isaías viu a glória de Jesus. Então, Jesus é Deus, sempre esteve assentado no alto e sublime trono. Amém? Mais uma vez o livro de João nos provando que Jesus é Deus. E agora, muito importante aqui para encerrarmos essa mensagem, versículo 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ou, no original, preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, existiram judeus que creram em Jesus, mas com medo de serem expulsos da sinagoga por outros judeus, não confessaram o nome de Jesus. Meu irmão, esse capítulo ele vem nos ensinar algo muito simples. Na nossa caminhada, nós vamos nos encontrar com pessoas que, infelizmente, não vão crer em Jesus. Nem todos vão crer no Senhor e Salvador. Você vai se encontrar com essas pessoas. Você vai estar no mesmo ambiente que essas pessoas. E nesse momento, você vai decidir, você vai precisar decidir confessar o nome de Deus ou negar o nome de Deus. Você vai decidir se você prefere a aprovação dos homens ou se você prefere a aprovação de Deus. Eu lembro do que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso procuro eu agradar os homens ou agradar a Deus? Se procuro eu agradar aos homens, já não posso ser chamado servo de Cristo. Tiago fala no capítulo 4, no versículo 4. Adúlteros, geração infiel, não sabeis vós que a sua amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou somos amigos de Deus ou somos amigos do mundo. João 12, ou buscamos a aprovação dos homens, ou buscamos a aprovação de Deus. Gálatas 1:10, ou procuramos agradar aos homens, ou procuramos agradar a Deus. Tiago 4, ou somos amigos dos homens, ou somos amigos de Deus. E você vai frequentar ambientes, você vai estar cercado por pessoas em algum momento da sua vida que não terão a mesma fé que você. E nesse momento você vai precisar decidir a quem você agrada, de quem você é amigo e de quem você busca aprovação. Paulo também disse: buscai viver em paz com todos. O que for da sua parte, busque a paz, busque a união, busque o respeito, busque a comunhão, busque a harmonia. Mas certamente, meu irmão, vai chegar um dia em que haverá um embate de ideias, em que haverá um embate de fé, porque andar com Deus é andar na contramão do mundo. Já percebeu isso? Todo mundo quer ganhar, Deus está falando, quem perder a sua vida é que vai ganhar. Todo mundo quer ser o primeiro, Deus fala, quem for os últimos serão os primeiros. Todo mundo quer ser exaltado, Deus fala, aquele que se humilhar será exaltado. Então andar com Deus é andar na contramão do mundo. E alguma hora vai haver um embate. E aí nesse momento você vai ter que decidir amar a Deus ou amar ao mundo. Agradar a Deus ou agradar ao mundo. Ser amigo de Deus ou ser amigo do mundo. E aí? Em qual mesa você vai sentar? Na mesa de Deus ou na mesa do mundo? De qual lado você vai ficar? Do lado dos crentes, cristãos ou do lado dos descrentes? Vai chegar o momento que você vai precisar se posicionar. Tenha a certeza disso. E no momento em que você precisar se posicionar, não negue a Cristo. Não tenha medo das consequências. Porque melhor é perder a vida na terra, mas não perder a vida no céu, do que manter a sua vida na terra, mas perder a sua vida no céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero aqui amanhã, no capítulo 13.